noite, amigos. Eu sou a Cláudia do canal Dicas de Bem Viver. Já vai se inscrevendo no canal, clica lá na letrinha vermelha, inscreva-se, clica no joinha, clica no sininho. É muito importante pra gente manter o canal na ativa, senão o YouTube entende que não tem ninguém interessado no conteúdo, aí ele vai jogando o canal pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí a gente fica inativo, galera. A gente não interage mais. Eu tô amando isso tudo com vocês. Eu tenho recebido tantas mensagens maravilhosas. E pelo último vídeo que eu postei, muita gente entrou em contato comigo e falou: Cláudia, eu quero saber mais sobre o perdão, sobre a culpa. Eu amei o vídeo e aí eles me pediram e eu vou dar continuidade no assunto. Tá, gente? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber que perdão e culpa estão interligados, tá? E o ódio também. E o ódio também. Como o ódio é uma coisa que eu não gosto nem de falar a palavra, mas é necessário porque são sentimentos humanos, né? Esses sentimentos são nossos, né? Todos esses sentimentos é muito humano, né? Faz parte da natureza humana. Então a gente só tem que aprender a lidar, a trabalhar com eles, né? A reconhecer quando tá ali e a trabalhar. Então o ódio, a inveja são palavras pesadas, né, que pesa pra gente, assim, quando a gente fala. Então a gente gosta meio de jogar pra debaixo do tapete, assim, não mexer muito ali, né? Mas todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem. E a gente só tem que aprender a trabalhar isso e a lidar com isso. Então tá, você só tem ódio quando você se ofende. Como eu disse lá no meu primeiro vídeo do canal, galera, pra você estar bem assim, inteirado do conteúdo do canal, é bom vocês ver vídeos passados. No primeiro vídeo eu falo sobre isso, que a gente que permite que ações externas de outras pessoas nos afete. É a gente que se permite ficar irritado, angustiado, com ódio, entendeu? Quando a gente aprende a trabalhar isso, muitas vezes a gente evita ali o ódio, tá? A gente tem que ir aprendendo a trabalhar, tá? Como eu disse, é um sentimento humano, é natural que a gente sinta, porém, com muito trabalho mental, espiritual, a gente vai conseguindo coisinhas bobas, é claro que eu tô falando, né? Tem pessoas que se irritam com cada coisa, né, gente? Tem pessoas que se o outro tossir perto dele, ele tá irritado. Fala que a pessoa irritou ele, não foi a pessoa que irritou ele, a pessoa tossiu, ele que se irritou, não é mesmo? Então tá, eu perdoo quando eu tô angustiado com outra pessoa, com ódio, com raiva, aí eu tenho que perdoar. O dia que nós estivermos num grau de iluminação que a gente não se irrite mais com o outro, assim, que as ações externas não nos afetem mais, a gente nem vai precisar perdoar, vai ser ótimo, vai ser lindo, né? Mas como a gente ainda não tá lá, né? Então a gente precisa liberar o perdão, tá? Muita gente perguntou pra mim, mas Cláudia, quem tiver curioso, né? Porque eu tô dando continuidade num vídeo anterior, vai lá e assiste o vídeo anterior que vocês vão entender o que eu tô falando. Então muita gente me procurou e falou assim: Cláudia, como que é possível perdoar um assassino de uma mãe, de um pai, de um filho, de um esposo, de um ente querido, de um avô, de uma avó, de alguém que a gente ama demais, de um amigo? Como é possível a gente perdoar um assassino cruel que de repente foi lá e fez essa maldade até sem motivo algum, sem até conhecer a pessoa? Gente, como eu expliquei, perdoar não significa que você queira ver a pessoa, que você queira conviver, tá? Isso algumas religiões quis impor, mas hoje até as religiões mais tradicionais já concorda que isso não é perdão, não. Forçar a pessoa a conviver com uma criatura inconvivível. Por exemplo, como que você vai conviver com um psicopata, um estuprador, um pedófilo? Não é isso, gente. É assim, liberar perdão, tá? É você não ficar ali gastando tempo e energia nutrindo o ódio contra aquele ser que te afetou. É você
sabe, seguir sua vida, não ficar ali 24 horas pensando numa forma de se vingar, pedindo a Deus, até em oração, de joelho, que Deus se vingue da criatura por você, que Deus torture a criatura de qualquer forma, que Deus faça com que a justiça da terra prenda, que aquela criatura sofra, ou que ela morra até de forma pior do que ela matou o outro indivíduo, que ela sofra mais do que o sentimento que ela causou pro teu ente ou para você. Gente, isso é perdão, é esquecer. Assim, como eu falei, a gente costuma falar assim, entreguei nas mãos de Deus. Então pronto, tá? Quando você diz entreguei nas mãos de Deus, bastou, tá? Isso é fé verdadeira. Se você tem realmente fé em Deus e entregou nas mãos de Deus, você não vai se preocupar mais. Toca a vida, vai cuidar das tuas coisas e deixa então, já que você entregou nas mãos de Deus, né? Porque no normativo a gente vai primeiro entregar na mão da justiça, né? Primeiro, ou não, né? Entregar na mão da justiça terrena e nas mãos da justiça divina, dependendo da crença de cada um, né? Então, e depende também do que você entende por justiça, né? Tem gente que entende que a justiça divina ela é vingativa, ela é cruel. Por quê? Porque a pessoa tá comparando Deus a ela, né? Tá achando que Deus pensa que nem ela. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar, gente. Então, a gente nem tem noção do que seja justiça de verdade, né? A gente não tem noção, gente, do que é justiça, né? A gente vê aqui pela justiça da terra mesmo, né? Que justiça, né? Tão contraditória, né? Na maioria das vezes. Então, gente, a gente não tem compreensão do que realmente é justiça. Vamos parar com esses paradigmas, né? E aí, falando em paradigmas, a gente vai também falar da culpa, né? Mas primeiro eu vou fazer aqui, eu sempre gosto de contar uma história, fazer uma analogia pra ficar mais claro, tá? Ficar mais fácil de entender. Então, lá do ódio. Ontem eu já contei uma história no vídeo anterior, uma história bastante pesada, então hoje eu vou falar uma coisa mais leve, aqui para todo mundo entender. Uma historinha mais leve. Tá? A pessoa te humilhou em público, tá? Porque daí a gente vai puxando uma outra coisinha que é do ser humano que a gente tem, que é não passar vergonha na frente dos outros, o que os outros vão pensar. Porque se a pessoa te chama de canto no particular, fecha as portas, então esporro, beleza, tudo bem, tranquilo, você sai de lá numa boa, né? Você fica uma raivinha assim, mas logo passa. Mas se ela te humilhar em público, tu garra o ódio da criatura, tu quer vingança, tu quer que ela seja humilhada, tu quer que Deus, né, aquela coisa que acha que Deus tem que fazer vingança por ti, tu quer que Deus castigue a criatura. Não, gente, para, solta. Sabe por quê? Gente, a melhor coisa que eu conheci na minha vida foi a física quântica, a mecânica quântica. Que você entende como que funciona o universo, as leis do universo, a lei da vida. Tudo que vai volta. É simples assim. E quando você consegue ver isso real mesmo, tá? Isso é física, é ciência. Tudo que vai volta. Então solta que ela se estrumbica sozinha, a criatura. Tá? Não precisa, não é Deus que é malvado, que não tá de acordo com o que ele quer, ele vai punir, vai castigar, vai queimar no fogo do inferno. Para com isso daí, isso é mentira, gente. Isso aí inventaram pra reprimir mesmo o ser humano, tá? Não, é a própria criatura se estrumbica por si só, por isso que é livre-arbítrio, Deus nos deu livre-arbítrio. Você escolhe se estrumbicar ou não. A partir do momento, que nem na história anterior que eu contei, que o ser humano vai lá sem motivo algum, estupra, assassina uma outra pessoa, vocês acham que ele vai ficar impune, gente? Ô, gente, ele por si só já é todo estrupiado, todo lascado da pele, uma pessoa que tem que viver fugindo, se escondendo, ele já tá lascado. Ali, se você entra na vibe de ficar lá buscando justiça, pedindo pra Deus que castigue a criatura, você vai estar se punindo, tá? Você não vai estar punindo ele, não. Ele vai se estrumbicar de qualquer jeito. Mas aí você tá gastando tempo, energia, tá deixando de fazer tuas coisas, de produzir tuas coisas, de usar tua criatividade, de prosperar, de amar mais, de distribuir amor com as pessoas boas, para as pessoas que estão à sua volta, para as que estão longe, entendeu? Mas se você tem uma simpatia, tem uma causa ali,
e gastando essa energia toda boa, positiva, que vai e volta, lembrando que vai e volta, com o indivíduo lá, com o ser que já te prejudicou. Para de dar lado, de deixar que continue te prejudicando, solta. Isso é perdão, tá? Não é que você vai conviver com a pessoa, vai ser falso, vai lá lamber, vai fazer amizade, vai querer abraçar, né? Que nem eu lembro que tinha um quadro no Fantástico, que era nos Estados Unidos, né? Que os familiares de assassinos, né, que mataram seus entes, iam lá na prisão e aí abraçavam os assassinos para liberar o perdão, para dar perdão. Não precisa disso não, gente. Só esquece, sabe? Bloqueia, esquece, tá? É isso que é perdão, tá? Entendemos, né? O perdão. Agora vamos falar da culpa. Então, nós somos criados desde pequenininho, né, no paradigma da culpa. Que é bonitinho, você é bonzinho se você se sentir culpado. De repente o amiguinho é melindroso, né? Porque tem muita gente adulta que é melindrosa, imagina criança, né? Criança manhosa, mimada. Aí o coleguinha queria brincar com a boneca, e a outra também queria brincar com a mesma boneca, ou o menininho queria o mesmo carrinho e o outro queria o mesmo carrinho. Aí tretaram lá, viraram a carinha. E aí, o que acontece? A mãe da criança quer se intrometer. A tia vai lá se meter na brincadeira da criança, que daqui a pouco, se não se mete, daqui a pouco aí se resolve lá, fica tudo bem, porque criança é assim, sabe? É o ser mais puro que tem mesmo, e eles já estão, bem mais evoluídos que a gente que estraga eles, né? Nós somos estragados e nós queremos estragar eles, porque eles se entendem numa boa, pode ver, sabe? É coisa de minutos, assim, 2, 3 minutos, tá? Eles entram num acordo lá, legal, e a brincadeira continua rolando. Mas não, a tia tem que ir lá se meter na brincadeira das crianças, ela chama o dela de canto, pra pagar de boa, né? Ela vai chamar o dela de canto, já vai fazer o bichinho se sentir culpado. Um monstro, malvado, porque ele tinha que liberar o carrinho pro outro, que ele tinha que deixar o outro brincar com o carrinho, pra não arrumar treta, pra ser bonzinho, pra ser bonitinho pros outros, né? Aí, na religião, a mesma coisa, porque você tem que se sentir culpado se você não fez tudo bonitinho, direitinho, dentro dos padrões lá, dos paradigmas pré-estabelecidos pela religião. Se você sair 1 milímetro da linha, você vai queimar no fogo do inferno. Se você não se sentir culpado até a morte, não se autopunir, não ir lá se confessar lá com o pastor, sei lá, culpado com quem. Então, ensina o quê? Nós estamos dentro do paraíso. Eu não tô falando mal de religião não, gente, tá? Por favor, pelo amor de Deus. As pessoas andam muito extremistas, tá? Eu só tô explicando quão mal faz a gente se sentir culpado, tá? E Jesus nunca pregou isso, não. Pelo contrário, a máxima de Jesus é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então se ame, se perdoe, não se sinta culpado, e aí você vai praticar a mesma coisa pro teu semelhante, porque é reflexo. Tudo que a gente joga pro outro é o que tá passando aqui, ó, aqui dentro, ó, com nós, tá? Se eu odeio o outro porque eu tô frustrada, se eu culpo o outro porque eu me sinto culpada. Então vamos, gente, não culpar o outro para não se culpar, porque se eu me magoei, foi eu que me permiti magoar. Às vezes o outro falou lá uma coisa até desagradável, mas ele é meio sem noção mesmo, ele nem falou para me afetar. Muitas vezes falou assim, para afetar. A gente tem que nem no meu primeiro vídeo eu falo disso. Tem gente que fala assim com a intenção de afetar, mas ainda assim é você que permite ou não, tá? Dá bola, ficar escutando as asneiras que ele tá falando, dá relevância ou não. Tá? Isso cabe a nós, ao indivíduo, a cada um gerenciar os sentimentos. Por isso que eu falo que é importante, quando vocês tiverem um tempinho, assistir os outros vídeos, tá? Porque é tudo continuidade, tá? Tudo se encaixa. Então, gente, aí eu vou dar agora, como eu falei, eu sempre gosto de fazer uma analogia, contar uma história para vocês entenderem melhor, tá? A coisa da culpa. Filhos e pais, nossa, é o máximo da culpa, né? Filhos sempre culpam os pais se sentem culpados e por aí vai. Então vamos lá. Uma criança que daí vamos pôr um pessoal aí de 40, 35 anos mais ou menos, né? Que lá no passado, em vez de ficar assistindo a Caverna do Dragão, o show da Xuxa, o He-Man, a She-Ra, tinha que trabalhar enquanto outras crianças
de repente até colegas de escola, podiam estar lá na casa deles, né, no sofá, assistindo o show da Xuxa, Caverna do Dragão, comendo danoninho, salgadinho, né? E aí, na escola eles conversavam, né? E as crianças falavam, você assistiu Caverna do Dragão, né? O Mestre dos Magos, não sei o que lá. E o coitado não assistia, primeiro porque nem televisão ele tinha. Depois porque ele chegava da aula, ele tinha que trabalhar, né? Para ajudar a família a comprar pão, né? E o ovo para comer com arroz e feijão. Aí, essa criatura, aí de vez em quando dá um tempinho, ele vai lá na casa desse amiguinho, e aí ele vê assim, um pouquinho de televisão, porque na casa dele não tem, daí ele vê lá no vizinho, ou no coleguinha, e aí ele vê na televisão também, aquelas crianças no filme lá na televisão, as crianças brincando com aqueles brinquedos, aquelas propagandas daqueles brinquedos, né, aquelas wafer, aqueles salgadinhos, e ele não tem, né? Aí ele vai ficando revoltadinho, aí ele começa a culpar o pai e a mãe dele. Ele começa a achar assim, com ele que o pai dele, a mãe dele, poderia ter sido bem sucedido igual o pai do amiguinho lá, pra ele ter as mesmas coisas, pra ele não ter que ficar lá sofrendo, chegar da escola e trabalhar, ainda o dinheirinho que ganhava, não podia comprar o danoninho, porque tinha que ajudar a comprar mistura, comprar o pão, e ele vai agarrando um ranço ali do pai e da mãe, culpa o pai e a mãe. Aí ele cresce e ele promete pra ele mesmo, tá? É uma promessa consigo mesmo que ele não vai deixar os filhos dele passar o que ele passou, que os filhos dele vai ter uma vida de ter tudo que quer, igual o colega lá do passado, lá da infância. E aí ele se mata, trabalha de noite, atenção pro filho não dá muito não, mas tudo, material, brinquedo, celular, tudo que sai, última geração, ele corre lá e dá pra criatura. Primeiro, já outra coisa, né, gente, que a gente tem que parar e pensar e analisar bem. Quando eu dou tudo pro meu filho desde pequenininho, primeiro que eu não deixo essa criança se frustrar nem um minuto. Às vezes a criança nem queria o negócio. Às vezes é o pai que queria. Entendeu? Viu lá, sei lá, tava passando televisão, brinquedo lá, ou no vídeo lá que a criança tava assistindo, e o pai imaginou, cogitou que a criança queria. Antes da criança pedir, a criatura foi lá comprou o negócio, pagou um absurdo, uma fortuna. O dinheiro dava pra fazer uma viagem. O dinheiro que ele pagou no brinquedo, e a criança não vai brincar. A criança nem vai brincar, porque ela tem tanta coisa que nem dá tempo de brincar com tudo, e ela nem queria ir lá. Entendeu? Aí esse pai não deixa essa criança se frustrar. Esse pai não deixa essa criança usar a criatividade dela, a inteligência dela para se divertir, porque ela tem tanta coisa ali que tá tudo tão tedioso, sabe? Aí a criança não usa a criatividade, não desenvolve a iniciativa. Tá? Não tô dizendo aqui, por favor, gente, porque tem gente que pega as coisas que a gente fala e distorce, que você não pode dar do bom e do melhor pro seu filho. Se você pode dar, se você tem condições de dar do bom e do melhor, dê. Por favor, seja feliz, satisfaça seu filho ou se satisfaça. Mas para e analisa até que ponto isso é bom. E se isso não tem que ter um limite? Se você, em vez de estar fazendo bem, você não está fazendo mal pro teu filho. Você não está impedindo ele de ser criativo, de ser próspero, de ter iniciativa, de ser um grande líder lá na frente, porque ele sabe lidar com as frustrações, com os imprevistos. Ele sabe criar, porque quando ele não teve o brinquedo lá, ele usou a imaginação. Entendeu? Quem é da minha geração sabe muito bem o que é usar a imaginação. Por que nós superamos toda aquela miséria lá atrás? Tá? Pessoal da minha idade aí, que não era filho de gente classe média, que era filho de pobre mesmo, trabalhava desde criança, gente. Vocês sabem, vocês aí que equivale minha idade, mas tá na mesma faixa etária, muitos de vocês trabalham aí desde os seus 7, 8, 9 anos de idade. E não morreu e se superou e tá aí, tá próximo, tá bem. Muita gente bem sucedida, outros remediados, mas ninguém morreu de fome. Porque a gente teve que se virar, a gente teve que usar a criatividade, teve que se superar. E
Então vamos dar para os nossos filhos essa mesma oportunidade. Não que eles tenham que passar as necessidades que nós passamos lá atrás. Não que eles tenham que trabalhar duramente como nós trabalhamos lá atrás. Mas eles podem fazer serviços leves, serviços que ajudem eles a raciocinar. É isso que eu estou propondo aqui para a gente fazer. Ok? Então, essa coisa da culpa, filhos e pai. Aí que eu chego, né? Porque esse filho lá atrás culpou os pais. Ele agora tá agindo dessa forma com o filho dele. Como que a gente faz, gente? Não culpe seu pai e sua mãe. Eles fizeram o melhor que podia. Eles acharam que iria ser bom pra vocês. E foi, hein? De certa forma foi. Que vocês trabalhassem mesmo de cedo, em vez de passar fome, em vez de mendigar, ficar no sinal pedindo moedinha, era melhor que vocês trabalhassem. Entendeu? E não foi ruim, não. Vocês sabem disso. Lá no fundinho, vocês sabem. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa fazer o mesmo com os filhos. Não daquela forma, né, que foi com a gente. Tá melhor as coisas, evoluiu, né? Eu espero que a gente nunca volte pro passado, porque a gente tá aqui pra evoluir mesmo, pra andar pra frente. Esse é o objetivo da vida, né? Mas a gente não pode reclamar. Não foi ruim. Estamos aqui. Nós superamos toda a dificuldade, então não foi tão ruim assim, não é mesmo? Então, na cabeça daquele pai, daquela mãe, ele fez o melhor que ele podia, né? Ele falou, não vê meu filho me diga, não, vou arrumar um serviço pra ele vai trabalhar, vai ter o dinheirinho dele, fome não vai passar. Então, analisa os seus pais dessa forma, fala, não, os meus pais me ensinaram a ser trabalhador, me ensinaram a ser honesto, a ser honrado, a ser digno. Tá? Não culpe seus pais e não se culpe o dia que você não puder dar o iPhone de última geração pro seu filho, tá? Porque você tem tanta coisa para pagar, né? Ou é aluguel, ou é parcela de casa, parcela do carro, a água e a luz é um absurdo, né? A comida no supermercado a gente sabe que é cara, a gente gosta de comer bem, a gente quer ter um lazer, a gente quer de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, fazer uma viaginha. Não é mesmo? A gente remédio, alguém da família fica doente, remédio é caríssimo, né? Às vezes você não pega lá na farmácia do SUS, às vezes você tem o seu plano de saúde para pagar, às vezes você paga um clube. É muita coisa, gente. Então não dá para ficar dando iPhone toda vez que sai a última geração. Então assim, não se sinta culpado quando você não puder dar aquele iPhone lá. Dá um celularzinho comum e tá ótimo. Também se não tiver bom, ele que caça os meios dele, que não, se dependendo da idade ele já pode, entendeu? Porque como eu disse lá, na nossa época a gente se virava numa boa. Não precisa ser um serviço pesado, mas se você tiver deixado ele desenvolver a inteligência dele desde pequenininho, ele com os seus 10 anos, 11 anos, 12 anos, aí ele já começa, a ser criativo, tá? Eu falo isso por experiência, gente. Nada que eu passo aqui pra vocês é coisa que eu invento, não. É de experiência própria, tá? Eu tenho 3 adolescentes em casa. Eles são empreendedores, já tem um negócio deles, tá? Vou falar a verdade. Tem lucro? Ainda não. Mas tem o dinheirinho deles para sair, o de 17 anos, tem a turma dele, que de vez em quando eles têm a festinha deles, o rolezinho da galera. Então, e para isso ele já faz. Os outros querem comprar os celulares deles. Não é iPhone de última geração, não. Mas celulares aí, né, médios, eles compram com o trabalho deles. Eles têm um negócio deles. Eles trabalham com manutenção de computadores, com xerox, eles fazem muitas coisas, tá? E ganham esse dinheirinho aí pro rolê, né? Pra comprar um celular, pra comprar as coisinhas que eles querem, tá? Então, tudo que eu falo pra vocês é baseado em experiência real, em fatos, tá? Então, assim, não se culpe quando você não puder fazer tudo, tá? E principalmente as mulheres, gente, aqui eu tô falando para homens e mulheres, mas a gente se culpa muito, porque a gente tem que trabalhar fora para ajudar no orçamento da casa, a gente tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que estar bonita. Não, quando não der uma coisa, não deu pra você fazer a unha? Ai, filho, esquece, não é só você não. Ai, não deu pra fazer comidinha caseira? Hoje não deu, faz outro dia, faz no final de semana, faz na folga, entendeu? Entendeu? Pede lá, pega um pão, entendeu? E come.
Não se culpa, não. Outra coisa, assim, não tá dando pra fazer, porque é muito bom, gente. A gente fazer um exercício físico, não para entrar nos padrões, fazer um exercício físico para nossa saúde, fazer uma caminhada, fazer uma ginástica. Cada um aí acha o seu exercício físico de sua preferência, que encaixa para você, pro seu perfil. Porém, se um dia não deu pra você fazer sua caminhada, pra você ir na academia, pra você fazer qualquer coisa, não se culpa por isso. No outro dia você vai, tá? Então, assim, eu só quero deixar claro que aqui a gente não é contra nada. Aqui a gente é a favor do bem viver. Tá bom, galera? Então, eu acho que o vídeo já ficou longo. Eu queria ter feito mais curto, mas o assunto é extenso. A gente vai outras vezes estar falando sobre isso, mas como a galera me pediu muito para continuar falando sobre o perdão e a culpa, então eu falei assim, então eu vou dar continuidade. Um beijo grande para vocês, tá? Tudo de bom, muita luz na nossa caminhada aí e até a próxima. E não se esqueçam, o importante, gente, é bem viver, tá? Me procurem lá, eu tô no Instagram, Clau com 2U 108, Clau com 2U 108, tô no Facebook, Claudete de Andrade Pinto, tá? Me procurem nas redes sociais, eu tenho recebido bastante mensagem das pessoas, tá? E a gente vai interagindo aí. Um grande beijo.